Eu me chamo Jonas, eu sou o pai da Zaya, sou esposo da Eduarda e eu sou artista de rua aqui em Gramado, já fazem 5 anos. E o meu ministério, a minha arte, na verdade, aqui é um ministério onde eu uso a oportunidade que eu tenho para falar de Deus para as pessoas, seja cantando, seja fazendo uma oração, deixando uma palavra. E é isso que Deus tem feito na minha vida e eu vou contar um pouco da minha história e do meu ministério para vocês. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. A maneira que eu cheguei em Gramado foi muito inusitada. A gente teve uma ideia de morar numa Kombi, então a gente abandonou tudo, a nossa vida, a nossa rotina que a gente tinha. A gente mudou para uma Kombi, era uma Kombi adaptada, né? As pessoas chamam de Kombi Home. Então tinha tudo, era muito legal, tinha cama, tinha banheiro, dava pra cozinhar dentro, dormir. E aí a gente saiu com essa Kombi. A gente foi até o Pernambuco, desde aqui do Rio Grande do Sul até o Pernambuco, sempre falando de Deus para as pessoas. E o mais interessante era que a gente conseguia falar de Deus para um público que geralmente não tem muito contato com pessoas que explanam a palavra, falam sobre Jesus. E era um público que era... Dentro desse público tinha mochileiros, a gente tinha a galera que viajava de bicicleta, viajava de moto, viajava de Kombi, a gente tinha hippie, a gente tinha cigano, a gente tinha muita gente que precisava ouvir sobre Deus e aquilo fez com que a gente se apaixonasse muito mais por Deus, por Jesus, mas a vida da gente, a gente não sabe o futuro, né? E em algum momento dessa história toda a gente veio para Gramado. A gente se deparou com essa cidade bacana e aqui eu comecei a cantar. Só que aos poucos eu fui me afastando de Deus e eu comecei a cantar outros tipos de música, comecei a ter contato com outros tipos de pessoa, né? Eu comecei a abandonar um pouco os meus princípios. Embora eu tinha aquele objetivo de falar de Deus, sempre tive, mas eu fui abandonando um pouco meus princípios, né? Como eu nasci na igreja, filho de pastor, então morei em muitos internatos, né? Estudei música, né? Queria cantar, né? Meu pai falou assim, então vai lá, estuda, se dedica, que vai dar certo. Mas aí quando a gente chegou aqui eu me afastei um pouco. Na verdade eu falo um pouco, mas a gente foi se afastando muito, a ponto de eu sair da igreja, né? A gente parou de ir da igreja, a gente parou de observar o sábado. Então foi quando veio a pandemia. E no meio da pandemia, onde a gente estava totalmente fragilizado, onde eu estava aqui praticamente cantando só para Deus, praticamente, né? Literalmente para Deus, porque a cidade ficou vazia. O que aconteceu foi que eu tive um encontro com Deus, eu tive um chamado de uma maneira muito maravilhosa, onde Deus me tocou, utilizou uma pessoa muito legal aqui, que fazia parte aqui do meu convívio, um dos meninos aqui. Mas Deus foi me chamando e eu fui dando ouvidos. E aí, como uma virada de chave, eu deixei de cantar todas aquelas músicas onde eu cantava muito Raul Seixas, muito rock nacional. E eu deixei de cantar tudo aquilo e comecei a cantar só louvor. Aqueles louvores que eu cantava, eles começaram a me tocar. Quando eu cantava outras músicas, a gente sempre cantava na intenção de atingir o público que estava nos ouvindo. Mas o louvor, ele tem um poder tão grande, sabe? A palavra de Deus, ela tem um poder tão grande, seja cantada, seja falada, que ela começa a transformar a gente. Quando eu comecei a cantar, eu comecei a sentir uma transformação. Minha esposa notou e eu comecei a falar para ela, olha, a partir desses dias, a partir de agora, eu não vou mais cantar outro tipo de música, eu vou cantar só louvor. E ela concordou, a gente orou, pediu a Deus a direção. Nós começamos a exercitar a fidelidade a Deus e em todos os aspectos a minha vida mudou. E aí o meu pai, ele veio me visitar em 2021, no final do ano. Nunca tinha vindo. A última vez que a gente tinha se visto foi no começo de 2020, então fazia praticamente 2 anos. Eu consegui para ele pregar aqui na igreja, né? E aí, só que ele não sabia que a gente ia se batizar. Então quando ele estava fazendo o apelo dele lá, eu entrei, né, de branco, nós entramos com a beca de batismo e aí ele ficou meio que sem entender, ele se emocionou, foi algo muito bonito e aí, antes dele finalizar o sermão, sabe, ele foi lá, nos batizou, foi um momento muito bonito, muito importante da nossa vida. Eu lembro sempre daquela canção que diz assim, e quando vejo mãos se unindo, né, multidões cantando o hino, vejo anjos celebrando, né? É o céu que está chegando. Então, acreditem, aqui o meu ministério em Gramado, no meio dessa praça,
ele se tornou um pedacinho do céu, porque aqui a gente clama pela presença de Deus. Eu venho aqui para cantar, mas meu grande negócio é falar de Deus para as pessoas. Eu entendi que Deus poderia utilizar o meu talento, aonde eu estou, para falar dele, do amor dele. É tocar vidas, é transformar corações, é ser um instrumento de Deus na vida das pessoas que passarem por aqui. Convido você que tem o teu talento, que tem o teu trabalho, a fazer disso um ministério, para que Deus também possa te usar.